Meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa te abençoar poderosamente. Mais um vídeo desse canal. Quero iniciar agradecendo o seu carinho de ter acompanhado os vídeos. Se você está aqui pela primeira vez, que Deus possa te abençoar através da meditação dessa palavra, que esse vídeo seja enriquecedor e que seja uma bênção na sua vida. Eu gostaria de meditar num texto das Escrituras Sagradas que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 20, nós iremos ler, fazer uma pequena leitura e nós iremos meditar um pouco nessa palavra. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam, um homem de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Meus irmãos, talvez seja um dos milagres mais diferentes, mais estranho que nós já vimos na Escritura Sagrada. Quando a gente estuda o contexto de uma forma geral, para que a gente possa entender, a gente vê que logo após a morte de Eliseu, o rei Joás realmente ficou muito triste, muito desesperançoso. Por quê? Porque havia constante guerra com Ciro, com os moabitas, que são os descendentes de Ló. E a gente vê que é um povo que sempre estava guerreando contra o exército de Deus. E nesse momento que o homem de Deus, ele morre, que a gente vê esse milagre, um pouco antes, o rei Joás, ele visita Eliseu no seu leito. E Eliseu dá algumas instruções para ele. E ele vai dizer, olha, pega a tua lança, tua flecha e lança sobre a janela, porque essa flecha representará a vitória contra os sírios. E ele fez isso. E ele disse mais, agora pega as tuas flechas e joga no chão, né? Crava no chão, bate no chão. O rei, meio incrédulo, ele faz isso apenas 3 vezes. Ele bate apenas 3 vezes. Poderia ter oportunidade de ter batido mais no chão, mas ele faz apenas 3 vezes. E o profeta ficou indignado, não gostou daquela atitude. E ele disse, olha, por causa disso, você terá apenas 3 vitórias apenas contra os sírios. Ele poderia ter uma vitória mais expressiva, maior, mas pela sua incredulidade, ele não teve uma resposta mais eficaz. E passando um tempo, esse profeta Eliseu, a gente sabe do tamanho do ministério dele, o sucessor de Elias, um homem que praticamente foi o que mais presenciou milagres no seu ministério no Antigo Testamento. Foi um dos profetas onde mais se teve a oportunidade de passar por milagres de Deus. E a gente agora vai observar mais um milagre da parte de Deus na vida do profeta Eliseu, mesmo estando morto. E a gente vai perguntar por que Deus faz um milagre desse? O que Deus quer que a gente aprenda? Irmãos, como eu disse, havia constante guerra entre os moabitas e o povo de Israel. E só que quando havia esse encontro, ou próximo ao encontro, as pessoas muitas vezes largavam tudo para poder se defender. E uma dessas batalhas estava levando um cadáver. E nesse encontro, ou próximo ao encontro, o que eles fizeram para eles se defenderem, para que eles não morressem? Eles pegam esse cadáver e jogaram na sepultura de Eliseu. Quando esse cadáver bate na sepultura de Eliseu, o homem revive, o homem sai dali pulando e vivo. Aquilo ali, irmãos, Deus estava mostrando para o rei, Deus estava mostrando para o seu povo
que mesmo Eliseu morto, Deus estava dizendo que ainda era com eles. Deus estava dizendo que mesmo quando um profeta morre, ele continua operando e cuidando com zelo do seu povo. Deus estava mostrando para eles que ali, com aquela morte, não acaba as promessas de Deus para a nossa vida. Irmãos, isso é muito importante. Ainda que uma pessoa que cuidou da gente, um líder espiritual, um pai, uma mãe, quando morre, a nossa esperança ainda continua. Os projetos de Deus na nossa vida ainda continuam vivos e ativos. Irmãos, ainda que esteja morto, disse Jesus, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, João 11:25, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, não deixe as promessas se apagarem da sua vida. Aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir, porque mesmo Deus, irmãos, que é poderoso para ressuscitar uma pessoa que morreu através de ossos de um outro profeta, o mesmo Deus, ele é poderoso para cumprir todas as promessas na sua vida, irmãos. Deus nos ensina aqui, irmãos, que a promessa dele não acaba na morte. A promessa dele não acaba quando um profeta morre, porque ele é fiel. Ele tem cuidado da nossa vida. Creia nessa palavra, ainda que seja um milagre estranho, um milagre que a gente não costuma ver com muita frequência, mas ainda assim ele estava mostrando para o povo dele que ainda estava presente, que ele ainda era fiel e que ele iria mostrar para o rei Joás que ele ainda estava cuidando do seu povo. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é fiel, ele tem cuidado da sua vida, não importa o que aconteça na sua vida. Talvez você tenha passado por um período difícil, um período de dificuldade, um período muito complicado. Muitas vezes, irmão, pessoas entraram em depressão, pessoas perderam a esperança de viver, mas ainda assim tem um Deus no céu cuidando da nossa vida, tem um Deus todo-poderoso zelando pelo nosso cuidado, irmãos. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e creia, não desista, seja forte, tenha bom ânimo, como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Eu estou cuidando de você, eu sou contigo, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, aqui ó, para sempre aqui ó, na direção de Cristo. Que Deus possa te abençoar poderosamente, irmão. Que Deus cuide da sua casa, da sua família, da sua vida. Seja forte, não desista, porque Deus é contigo. O nosso Deus é fiel. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado pelo carinho de ter ficado aqui em mais um vídeo. E, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.